Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Shalom. A paz e a graça a todos vocês, amém? Uma noite maravilhosa, que o Eterno vos abençoe grandiosamente. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para buscar ao Eterno conhecimento, graça, sabedoria, no nome de Jesus, tá? E hoje eu achei, por graça de Deus, transmitir esta live falando sobre o avivamento, tá? Até mesmo porque o significado bíblico desse termo avivamento, né? A gente vai descobrir algumas coisas hoje, tá bom? Algumas coisas a gente vai descobrir. E eu peço no nome de Jesus muita paciência, muita cautela. É bem provável que a gente não consiga trazer tudo hoje, tá? Esse conteúdo todo. Qualquer forma a gente divide aí em 2, 3 partes e aí vai dando certo. Lembrando que também vai ser postado no YouTube e no meu canal do Telegram, tá? E a gente já deixou aí todos os links possíveis a qual vocês possam estar entrando, né, em contato, ou seja, nos acompanhando, tá bom? E é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero já falar sobre avivamento. Vamos começar. O verbo hebraico, tá? A palavra avivar tem um significado primário de preservar ou manter vivo, certo? Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Quem lembra de vocês quando Abacuque ele ora a Deus e pede um avivamento, não é verdade? Ele pede a Deus um avivamento e pede para que Deus também não se esqueçam dele. Aliás, que não se esqueça do povo de Deus, tá? Perdão. E ele ora a Deus, pede até a misericórdia do Deus zeloso, né? Porque ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, não é verdade? Aviva, Senhor, a tua obra. Mas ele começa a clamar por uma série de coisas, porque o avivamento em si, ele vai passando por algumas coisas, tá? Por algumas coisas. E isso significa que a palavra avivar não é somente manter vivo. Olha só, significa purificar. Eu vou até falar aqui, ó. Olha aqui, ó. Pronto, marquei aqui, ó. Purificar, corrigir. Perdão, irmãos, que eu tô meio gripado. E eu estou me recuperando ainda, tá? Olha aí, significa purificar e corrigir e livrar do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva a obra, né? O povo de Deus, ele passa por uma série de coisas, tá? Purificação, correção, livramento. Deus começa a agir em uma série de coisas. E isso é muito bom, tá? É muito bom. E ao mesmo tempo, passar por uma fase de purificação não é uma coisa muito agradável não, tá? Porque passar por um estado de purificação e de correção significa que Deus vai tirar uma pancada de coisas. Ou seja, muitas coisas Deus vai começar a nos livrar, né?
para poder entrar no estado de correção e de purificação em nossas vidas, tá bom? E isso é muito bom, queridos, porque eu, de primeiro, né, achava que avivamento era só, Senhor, aviva a tua obra e tal, e aquela coisa toda. Eu orava e Deus, né, para Deus fazer aquele agir, aquele movimento todo, achando que avivamento era só isso. Não, são três, no mínimo, eu estou citando apenas três, né? Purificação, correção e livramento do mal. Ou seja, muitas vezes Deus vai ter que te livrar até de você mesmo, porque você pedir avivamento para a tua vida, significa que o teu ego ele vai ter que estar baixo, tá? O teu eu vai ter que estar baixo, ou seja, você vai ter que passar a fazer a vontade não sua, mas a vontade de Deus. E não é todo mundo que quer, tá? Não é todo mundo que quer passar por esta correção, essa purificação, quer pedir avivamento. Que eu vejo aí um monte de gente pulando e sapateando e tal. Irmão, você é contra? Não, sou não. Sapateie, dance, pule, mas seja avivado mesmo, de verdade. Entre nesses três estados de purificação, correção e livramento do mal, tá? Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva, na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, o qual nós lemos. Deus ele purifica, livra do mal, tira as escórias e as coisas que estavam impedindo o progresso desse tal avivamento. Tudo que vai estar impedindo este avivamento, Deus ele vai começar a tirar. Olha só, o verbo avivar, em suas várias formas, é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento, das quais 55 vezes estão num grau chamado piel, um verbo, né? Nas formas do piel, expressa uma ação ativa, intensiva no hebraico. Neste sentido, o avivamento é sempre indicado, tá? Indicado. Então, querido, neste sentido, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa, intensiva de Deus. Alguns exemplos de sua ocorrência são as clássicas, né, orações de Davi. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, né? A oração é: não tornarás a nos vivificar, tá? Para quem em ti se regozija o teu povo, tá? Ou seja, Davi ele via sim a necessidade de avivamento, ele via sim a necessidade de avivamento. No que eu vejo é o seguinte, que toda vez que o profeta de Deus, qualquer profeta, não somente Davi, ele vê essa ocorrência, né, essa necessidade de um avivamento, ele já sabia quais eram os procedimentos que Deus ia tomar, né? Ele já sabia quais eram as correções que o povo de Deus ia passar, tá certo? Ele já sabia. Então, ele tinha que ter muito cuidado no que ele ia pedir, né? No que ele ia pedir. Ou seja, passar por avivamento significa vivificar o povo, corrigir o povo, significa livrar o povo do mal, e entrar em estado de correção não é uma coisa fácil. Você já corrigiu um filho? Você sabe que ele está cheio de manias que ele traz muitas vezes lá de fora, não é verdade? E assim por diante. Davi, ele sente a necessidade de pedir a Deus avivamento, tá? E ele pede. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. E avivar a obra significa
isso, tá? Significa isso, avivar a obra. E ainda diz assim, para que se regozije o teu povo. O povo vai se regozijar, mas antes de entrar nesse procedimento, né, eles vão chorar, porque Deus vai tirar, querido. Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Deus, ele vai agir sim, tá? Ele vai fazer sim coisas grandiosas, tá? A clássica oração de Abacuque, como nós acabamos de citar aqui, né? Olha só. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Querido, avivamento, pelo que se dá a entender no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, avivamento significa que Deus pode, certo? Que a gente resume avivamento a 4 cantos de parede, não é verdade? Resume avivamento como se só existisse ali, naquele lugar. Mas olha só o que é que Deus está falando aqui. O que é que o profeta está falando, tá? O que é que o profeta está dizendo aqui? Olha, lembra-te, Senhor, na tua ira, né? Lembra-te de nós, tá? Lembra-te de nós e faz a tua obra conhecida, tá? Toda a tua obra conhecida, ou seja, pelo que a gente entende, que Deus ele pode até entrar em guerra com algumas pessoas por questão do avivamento, para cumprir esse mérito, para cumprir essa palavra, tá? E olha só o que é que a gente aprende aqui. Se Deus ele é capaz de entrar até em guerra a respeito deste tal avivamento, por que é que tantas pessoas pedem avivamento e não entendem, né, o termo avivar, corrigir, purificar, livrar do mal? Alguém está fazendo uma obra, né, de feitiçaria, uma obra maléfica contra a tua vida, aí de repente você ora, Deus, aviva a tua obra, me dá livramento e tal. Significa que Deus ele pode muito bem estender a mão forte dele, a mão poderosa, e tirar a vida de alguém e fazer com que alguém tropece em algum lugar, entrar em guerra, entende? Ah, irmão, mas isso é possível? Entra, meu querido, tá na Bíblia, tá na palavra. Você pode até questionar, ai, Deus não entra, não, entra sim. Quantas vezes Deus falara para o seu povo dizendo, eis que com a minha mão forte eu tirei vocês da terra do Egito, e olha só quais foram as pragas que Deus derramou naquela terra, a sua ira, o seu furor, né? Ah, irmão, Deus ele é um Deus bonzinho, Deus não faz isso não. Que história é essa, meu querido? Tá? Deus ele é um Deus bonzinho, mas ele é um Deus grandão também, um Deus de guerra, tá? A gente ia entrar aqui num tema muito interessante, mas eu não vou fazer isso, tá? A gente conhece outras coisas, mas deixa quieto, né? Vamos entrar aqui no profundo aqui da palavra. A gente poderia aprofundar mais, tá? Mas como muitos, quando ouvem essas palavras, parece que são como comichão no ouvido, por tanto estar aprendendo de uma forma, aí quando entra coisas novas, não que esteja fora da palavra, está na palavra, apenas a revelação é um pouco mais profunda, sabe? Aí a pessoa não aguenta, a pessoa não absorve, né? Não quer porque aprendeu daquele jeito. Certo? Então, queridos, encontramos no Novo Testamento, pelo menos o grego, um conjunto de palavras que se expressam um conceito básico de avivamento. São elas: egeiro, anastaso, anastasoi e anakaino, tá? Outras palavras gregas comparam o avivamento
ao reacender de uma chama que se apaga aos poucos. Pode ser também, né? Quem sabe você era uma pessoa muito dedicada, muito avivada, e de repente caiu aí um patamar de espiritualidade, de busca, né? Ou seja, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler, para não ficar apenas aqui nas minhas palavras, tá? 2 aos Timóteos, capítulo, vamos ver aqui, capítulo 1 e versículo 6. Olha aí. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, o nosso amigo Timóteo, ele passou por uma experiência muito viva e eficaz pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, que tinha edificado algumas igrejas na região da Ásia, né? Toda aquela região, e de repente ele encontra Timóteo, tá? Onde ele prega a palavra, e esse Timóteo era um dos discípulos, um dos alunos, e que ele entrava em guerra juntamente com ele, em oração, né, no poder da palavra, de ensino, e de repente ele unge a Timóteo, né? Olha só, e ele diz para Timóteo: olha, desperte. Opa, a palavra despertar aqui, olha, palavra despertar está também junto com a palavra avivar. Desperta o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, isso é uma coisa muito importante, tá bom? Ou uma planta que lança novos brotos e floresce novamente, né? Anáfalo, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ver aqui, querido. Vamos citar aqui, tá? Para não ficar apenas nas minhas palavras, ok? 4, versículo 10, está escrito assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Olha só o que é que Paulo está citando, algo muito interessante. Vocês lembram daquelas obras que a gente fazia junto, né? Que a gente evangelizava junto, jejuávamos juntos, pregávamos a palavra do Senhor juntos, estávamos todos ali reunidos, né? Ele está tentando aqui explicar para nós. Vocês lembram? Pois é bom que hajam essas lembranças. Olha só. Ora, muito me regozijei no Senhor para reviver algumas lembranças, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Que vocês lembram que a gente andava todo mundo junto, né? Buscando, né? E assim vai, querido. É uma série de coisas. Porque avivamento não é só línguas estranhas, tá? O Novo Testamento grego, as palavras supracitadas aparecem no contexto de avivamento apenas 7 vezes, embora a ideia básica de avivamento seja sugerida com mais frequência. Uma possível explicação para o uso escasso do termo em comparação ao Antigo Testamento é que o Novo cobre apenas uma geração, durante a qual a igreja cristã desfrutou, na maior parte do tempo, um grau incomum de vida espiritual. Agora vamos aqui. O que não é avivamento bíblico? O que não é avivamento bíblico? A gente vai falar agora. Antes de falarmos sobre avivamento bíblico, propriamente dito, acreditamos ser de grande ajuda uma abordagem, mesmo que rápida, né? Do que não é o padrão bíblico de avivamento. Segundo o que escreveu o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? O reverendo, a paz do Senhor, Shalom, né? Em seu livro
Avivamento urgente apresenta 7 interessantes razões sobre o que não deve ser entendido como avivamento de verdade. Sou devedor ao dialeto colega por suas pertinentes observações. Transcrevo quase que na íntegra. Vamos lá. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Anote aí. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Ah, irmão, vamos ali para um avivamento. Vamos agendar aqui um avivamento, tá? Para que nós possamos ficar cheio do poder e da unção. Avivamento não é isso. Avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove e nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. A igreja não é agenda e nem programa avivamento. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. Olha só o que a gente falou aqui. Por quê? Porque avivamento não é apenas pular, cantar. Não. Aleluia. Mas a gente acabou de dizer logo no início, é purificação, é correção e é livramento do mal. 3 coisas entram em cada desses 3 itens. Tem uma série de itens que estão intercalados neles. A igreja não produz o vento do Espírito. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. Só isso. A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. Tá bom? Ou seja, todo ser humano ele é responsável para fazer a sua parte. De que, irmão? Vamos jejuar, santificar, buscar. Olha só que esse tema, poucos estão aqui interessados em assistir, ok? Poucos. O avivamento jamais virá de igreja, né? O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor, ou seja, se preparar. É preciso que haja os adornos, os jejuns, as orações. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca, não há encontro. Sem obediência, não há Deus. Jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina o quando e como do avivamento é Deus. As programações, pelo que a gente entende aqui, apenas quem faz algumas programações, ou seja, é apenas para orar, jejuar, se preparar e fazer todos os adornos. Ou seja, preparar o caminho do Senhor. Ele é soberano. David Brainerd orou vários anos pelo avivamento entre os índios peles vermelhas no século XVIII. Aquele jovem ajoelhava-se na neve, suava de molhar a camisa em agonia de alma, em oração fervente, em favor daqueles pobres índios, quando seu coração parecia desalentado e já não havia prenúncios de chuva da parte de Deus. O Espírito foi poderosamente derramado e os corações se dobraram a Cristo aos milhares. Que coisa boa! Olha só, avivamento não é mudança doutrinária. Cometem erros, engano, aqueles que querem desacatar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Tá? Desprezar a doutrina
dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. Não há vida piedosa, tá? Sem doutrina. A doutrina é a base da ética. A teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu já vi tanta gente falando contra teologia. Já vi tanta gente esbanjando palavras por cima de palavras contra a teologia. Olha o erro. Qual seria o erro dessas pessoas? É complicado. As pessoas erram por não conhecer a palavra do Eterno, tá? Por não conhecer. Aí a gente vai dizer aqui, tá? Que tem coisas que não depende da gente, é só Deus, para abrir a mente dessas pessoas, né? Que vivem sem ensinamento e sem doutrina. Vamos lá. Vida sem doutrina. Olha que coisa maravilhosa, ó. Vida sem doutrina gera o quê? Misticismo e experiencialismo subjetivista. Avivamento sem doutrina é fogo de palha, é movimento emocionalista, é experiencialismo personalista e emocionalista, antropocentrista, é antropocêntrico, é eu faço, eu vou. Deus tem compromisso com a verdade, a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado aonde? Na verdade, na palavra. O avivamento precisa estar norteado pelas Escrituras e não por sonhos e visões. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia e não dentro dos muros de revelações subjetivistas, muitas vezes feitas até pela carne. Querido, o negócio é sério. O negócio é sério. Quem está aí me acompanhando, vai dando um joinha aí, tá? Vai também compartilhando, porque esse negócio aqui vai pegar fogo, tá? Apesar de já estar terminando, né, irmãos? Olha só. Aleluia. Avivamento não é mudança de liturgia. Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, como liturgia animada. Vamos lá. Corinho de fogo, louvores animados, aquela coisa, liturgia animada, como coreografia, instrumental, aparatoso. Acha que avivamento é isso. Louvor não é encenação, não é mimetismo, não é ritualismo, não é emocionalismo, não é apenas seguir formas pré-estabelecidas, como bater palma, dizer aleluia, amém, levantar as mãos. Louvor não é populância, jingos e dança. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessidade. O necessitado não agrada a Deus. Olha só, querido, que coisa interessante. Tem gente que está louvando, estende a sua mão para o alto, mas na hora de atender ao necessitado, está em falha com Deus. Ele nega. Isso não é avivamento. Não é avivamento.
A Bíblia ordena levantar as mãos santas ao Senhor no gesto de rendição e entrega. 1 ao Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Louvor é que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus. Eita! Isso aqui tá um pouco difícil de engolir, não tá não? É, irmãos, o negócio é sério. O negócio vai ficar sério, tá? Louvor que apenas verbaliza coisas bonitas para Deus, mas não leva Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Você já viu aquelas pessoas que cantam bonito? Apenas verbalizando, levanta a mão, pula, sapateia, mas não leva as coisas de Deus a sério. É fogo estranho diante do Senhor. Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência e não leva as pessoas a confiar em Deus, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. Assim diz o Senhor: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Será o porquê? Está levantando as mãos sem viver os aparatos de Deus, a palavra de Deus. Está fazendo tudo acontecer com fogo estranho. Hoje estamos vivendo a época dos shows evangélicos, do showman, dos animadores de programas religiosos, do rock evangélico, das músicas badaladas por um ritmo sensual. Você já viu esse tipo de coisa? Não que a gente seja contra o rock, o funk, né? O reggae e outros estilos de música, mas tem uns estilos, uns ritmos sensuais que agora as irmãzinhas estão descendo até embaixo, né? Estão olha, querido, não sou eu aqui, tá? Mas vejamos, olha só o que está escrito aqui, por um ritmo sensual. Olha, que coisa mais estranha, né? Que coisa mais estranha. E vamos lá de novo, olha só, que a gente vai já terminar aqui. Vai ter a parte 2, tá bom? Mais do que nunca é preciso tocar a trombeta em Sião e condenar a ideia que precisamos imitar o mundo para atrair o mundo. A música do mundo tem entrado nas igrejas para a vergonha nossa e para a derrota nossa. O louvor que agrada a Deus precisa ser em espírito e em verdade. O louvor precisa ser bíblico, se não é fogo estranho, né? Porque existem os tipos de louvores, né? Existe a música secular, pode não agradar a Deus, mas também pode não desagradar. Por quê? Porque é uma música com a letra neutra. Alguém sabe o que é isso? Você está cantando, irmão, está desagradando a Deus, aquela música secular, mas não está agradando, mas também não está desagradando. Por quê? Porque é uma música neutra, não fala em praticamente quase nada. Fala de paixão, fala de amor, fala de beijo, fala disso, fala daquilo apenas. Mas tem umas letras que são frívolas, não é verdade? Aquelas letras para quem é direcionada aquela música. Isso aí, queridos, são músicas que não vale a pena a gente ouvir lá.
se não vale a pena para nós, quanto mais Deus, que não se agrada desses tipos de letras. Então, estão mexendo nas letras. Estão mexendo nas letras. Que coisa. Que coisa mais estranha, né? O louvor precisa ser bíblico, senão é fogo estranho. Davi, no Salmo 40, versículo 3, fala-nos sobre as balizas do louvor que agrada a Deus, né? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Primeiro vemos a origem deste canto. E me pôs nos lábios. Olha só, da onde foi que veio, né? Este louvor vem de Deus e não do homem. Segundo vemos a natureza deste cântico. E me pôs nos lábios um novo cântico. Não é um novo de edição, mas novo de natureza. É um cântico que expressa a marca da sua nova vida, porque o louvor, o cântico, ele precisa ser algo que traga a marca da sua nova vida em Cristo. Liberta do tremedal de lama. Terceiro, vemos o objetivo deste cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Este cântico não é apenas para entreter ou agradar o gosto e preferência das pessoas. Este cântico vem de Deus e volta para Deus. Deus é o alfa e o seu ômega. Quarto, vemos o resultado do cântico. Vemos o resultado do cântico. Não é verdade? Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O louvor bíblico leva as pessoas a temerem a Deus, a confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus. O louvor não é um espaço, né? O louvor não é um espaço da liturgia. Louvor é a totalidade da vida. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Queridos, foi muito bom. A gente vai ter que parar por aqui, tá? Foi muito bom trazer aí algo da parte de Deus para o teu coração. Espero que isso sirva muito para você. Quem quiser assistir aí, tá aí. Vai estar também no YouTube, tá bom? E no meu canal Telegram. Eu vou deixar aqui os links, já estão aí praticamente, tá? Acima ou abaixo, né? Se tivesse no YouTube era abaixo, se tivesse acima, aí ó, no Facebook, né? Pode olhar aí e assista com carinho, tá? Porque logo, logo estaremos trazendo a segunda parte desse estudo, tá bom? Que o Eterno vos abençoe muito, em nome de Jesus. Shalom.